Meus amigos, a velha gangorra do futebol de Caxias do Sul se faz sentir mais uma vez. Temos um Caxias perdendo rendimento e também perdendo resultados. E o Juventude, apesar de não ter tido resultados bons nas rodadas anteriores, já tinha bom rendimento e agora teve mais uma vez. Vamos falar sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa teu like e considere se tornar membro aqui do canal da Sport Serra, porque ajuda bastante aqui no nosso trabalho de acompanhamento e análise da nossa querida dupla Caju. O que mais me preocupa no Caxias não são nem os resultados, que são ruins, é óbvio, são 3 jogos sem vitória, dos últimos 12 pontos o Caxias fez 2. Tá quase fora do G8, aí perto da zona do rebaixamento. Isso é consequência. E o que mais me preocupa são exatamente os rendimentos, as atuações do Caxias que foram ruins nesses 3 jogos. Desde o segundo tempo contra o São Luís, o Caxias não se encontrou mais. Isso vai gerando uma bola de neve porque tu vai perdendo confiança, o técnico vai se perdendo nas suas escolhas. De novo, o Gerson troca demais. Quando o treinador começa a trocar muito, é porque está tentando encontrar alternativas. Daqui a pouco está quase entrando em desespero. É isso que está acontecendo com o Gerson. A gente já viu isso acontecer outras vezes, tanto com o Caxias quanto com o Juventude. Quando as coisas não estão bem, os técnicos começam a trocar demais a estrutura, sobretudo de meio campo, onde as coisas se resolvem. E aí o Caxias não está mais conseguindo render praticamente nada. A perda da confiança vem junto com a perda de rendimento técnico e físico. O Caxias do segundo tempo contra o Inter foi inexistente. O Caxias não passou praticamente do meio de campo com a bola. O Gabriel Silva, que entrou ali no lugar do Álvaro, praticamente não tocou o pé na bola. Vale o mesmo para o Zé Andrade. O Inter com 2-0 no placar e tinha 85, 90% de posse de bola, quer dizer, contra um adversário que não conseguia reagir. E o Caxias não conseguiu competir contra o Inter. Eu não tô falando de vontade, eu tô falando de jogo de bola. O Caxias não conseguiu competir jogando futebol com o Inter, ou seja, não teve posse de bola, não teve triangulação, não conseguia trocar 3 passes, não conseguia ganhar o rebote. Quando o Inter já vinha de novo, o Inter jogou 90 minutos com marcação alta. Foi um dos jogos mais fáceis da temporada, se não o mais fácil para o Inter. E tem a ver com a falta de combatividade do Caxias, não no sentido de querer, mas no sentido de poder. Ou seja, o Caxias está jogando pouco futebol, meus amigos. Isso é assustador, porque eu quero esperar mais um pouco. Mas eu tô quase concluindo que o Caxias tem problemas de montagem de elenco. Não é só problema do Gerson, até porque a gente já conhece o trabalho do Gerson, de outros carnavais, não só aqui no Caxias, onde ele conquistou acesso, sempre com futebol mínimo, mas um futebol eficiente, né? Um futebol que não enche os olhos, mas que compete, que leva perigo ao adversário, que marca bem. Se perdeu isso nesse Caxias 2024 do Gerson. E até começou bem ali nos amistosos, mas eu tô sinceramente achando que o Caxias tá perdendo força pela questão física também, mas principalmente pelas questões técnicas. Eu vejo problemas técnicos nesse elenco do Caxias. Repito, vou esperar mais um pouquinho para ter essa avaliação definitiva, mas me ocorre que o Caxias montou mal o seu elenco. Isso se resolve com contratações. Agora, se o Caxias não ganhar quinta-feira do Guarani de Bagé, eu acho que o cargo do Gerson fica muito ameaçado. E aí todo aquele projeto que foi feito de Série C, né, com um time montado muito pelo Gerson, pode ir por água abaixo na 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Veja só o quanto é importante montar bem um time. Eu tô vendo problemas e dificuldades técnicas no Caxias. O Vitor Feijão é disparado o melhor atacante do Caxias, gente. E isso não pode ser atacante de lado, né? O Vitor Feijão ano passado era um reserva útil, que entrava e ajudava de vez em quando. Mas ele não pode ser o teu melhor atacante. Os volantes do Caxias, o Barba até agora não é melhor do que o Marlon, que era o volante que o Caxias tinha no ano passado. A dupla de zaga não está tão segura quanto Dirceu e Fernando eram seguros no ano passado. Marcelo não reprisa o seu desempenho esse ano. Na lateral esquerda, o Caxias tem oscilado entre o Peu e o Dudu Mandai, que até tem jogado bem. E aliás, o César Henrique até cumpriu bem, né, improvisado a função de lateral esquerdo. Ele é o melhor zagueiro que o Caxias contratou. Mas entendem que eu estou comparando, tô trazendo algumas comparações individuais para chegar a uma conclusão que o Caxias montou um time pior do que o do ano passado? Só que nós estamos falando de um ano passado em que o Caxias jogava a Série D, com um nível técnico baixo, e se esperava um up, um crescimento no nível técnico do Caxias, e não é isso que se vê. Eu até acho que o Álvaro é um jogador bom, sabe? Mas agora a lesão dele o tornou insubstituível, o Joel não tá entrando bem.
né? O Galvão é um jogador que se revelou insubstituível porque ele se machuca e não entra ninguém no lugar dele capaz de manter pelo menos a mesma qualidade. Eu tô quase concluindo que o Caxias errou na montagem de elenco. Vamos esperar mais um pouquinho, quinta-feira tem mais uma oportunidade, mas o segundo tempo do Caxias foi assustador contra o Inter. Ninguém aqui exige que vá lá e ganhe do Inter, ou que atropele, ou que elimine o Inter como fez ano passado. Perder pro Inter no Beira-Rio é uma coisa natural, normal, mas não daquele jeito. Não sem competir. Isso aí é inadmissível. De novo, o Caxias foi inadmissível contra o Brasil e foi inadmissível contra o Inter. Isso a gente precisa falar. E isso precisa mudar para ontem. Quinta-feira o Caxias tem o Guarani de Bagé. Ou muda ou então vai trocar o comando técnico e aí a gente vai ver se uma simples troca de comando técnico já resolve as coisas ou então se realmente o Caxias confirma a minha impressão de que errou na montagem do elenco. O Juventude já vinha jogando bem, mesmo sem resultados. Contra São José e contra Grêmio, porque nas outras rodadas jogou bem e teve resultado. Contra o Ipiranga, o Juventude sobrou em campo e com muita dificuldade, porque esse time do Ipiranga aí pra bobo não serve. Eu não sei o que tá acontecendo com o Ipiranga, que tá com essa campanha tão ruim, né? Hoje até o Gerson Testoni mexeu o elenco, acho que até isso causou a saída dele, viu? Porque poupou jogadores ali que são titulares, né? Um Gedeilson na lateral direita, um Cal no meio de campo, sabe? Esses jogadores aí não podem ser reservas, né? Um Jonathan Ribeiro. Enfim, tirou os caras do time titular, ou para poupar, ou por opção. Se deu mal, levou um arrodeão. Sobretudo no segundo tempo, o Juventude arrodeou. O Ipiranga poderia ter feito mais de 3-0 se o Anderson Daronco tivesse feito pelo menos uma arbitragem razoável, né, gente? Muito mal o Anderson Daronco. Mas o Juventude tem superado as dificuldades, inclusive do pouco tempo de trabalho, das arbitragens que têm sido péssimas, e o Juventude tem superado essas coisas, de não ter jogado ainda nenhuma em casa e foi a primeira hoje, jogou muito bem. Esse mesmo tipo de jogo no ano passado, nas mãos do Carpini, o Juventude tinha dificuldade. Chapecoense, Tombense, Botafogo de Ribeirão ainda com Pintado, Mirassol, já com o Carpini aí, Londrina, que eu tô me lembrando que Ponte Preta, Sampaio Correia empatou. Quem vinha retrancado aqui amarrava o Carpini. E o Roger conseguiu sair da retranca do Ipiranga. E esse é um mérito do Roger. Ele encontrou soluções, fez um jogo mais pelo lado, não usou tanto entre linhas, onde o Ipiranga tinha 5 na linha e estava muito bem definido quem é que ia marcar o Jean Carlos. Ele optou por fazer as superioridades pelos lados e deu certo. Foi assim que saiu o gol, sobrou gente do outro lado no primeiro gol. Bola parada do Jean Carlos é piada, é excelente. Gilberto, né, centroavante clássico, tava ali para fazer um belíssimo gol, que talvez outro errasse aquela cabeçada. O Eric Farias teve 2 chances de cabeça esses dias aí, cabeceou as 2 por cima. Aí tu já vê a diferença de um centroavante da estirpe de um Gilberto, né? É diferente, o cara que faz 60 gols no ano, igual ele fez lá no Bahia uma vez, não desaprende a fazer gol, né? O Gilberto vai ajudar muito o Juventude. Agora esse Kaique, o que joga de bola, o volante, meu Deus, não aparece, tá sempre no lugar certo. Não precisa ficar dando carrinho igual o seu Jean Irmer fazia, né? Que tava sempre atrasado, e aí tinha que ficar dando carrinho nos outros, e até se destacava por isso, porque daí chama atenção, um volante raçudo. Não, um volante que chega atrasado, né? O Kaique faz tudo que o Jean Irmer fazia em termos de marcação competente, só que faz com mais competência e sem aparecer, porque ele chega antes que os caras. Não jogam. Vocês veem o Kaique dar algum carrinho? Não precisa, porque tá sempre bem posicionado e joga com qualidade, não erra passe, não chama tanta atenção, mas tá sempre bem posicionado. Kaique, uma das principais figuras do Juventude ao longo desses 5 jogos, para mim até agora a melhor contratação. Junto com o Jean Carlos, junto com o Gilberto, esses caras têm feito do Juventude, né, esse time que tem rendido bem nas 5 rodadas. E aqui vai uma estrelinha pro Lucas Barbosa, que se tinha muita dúvida em torno do futebol desse rapaz, porque ele tinha ido mal ali no Santos quando ele subiu, ele tinha ido mal no Curitiba, pouco jogou, mas aqui ele tá muito bem. Os 5 jogos do Lucas Barbosa até agora no Juventude são muito bons. Técnico, brigador, eficiente, fazendo gol, fazendo assistência. Belíssimo começo do Lucas Barbosa. Hoje a gente já viu um pouco mais do dedo do Roger no trabalho dele, que é diferente do 4-2-3-1, com centroavante de origem, bem diferente do que o Carpini vinha fazendo. E eu tô gostando dessa primeira amostragem do Roger. Quarta-feira pega o Avenida, outro jogo para vencer. Se ele quiser pode até poupar um ou outro que esteja mais desgastado, aí não que o jogo seja fácil, mas o Juventude tem condições de tornar o jogo fácil, como tornou esse do Ipiranga. Eu esperava mais dificuldade. E olha que teve a dificuldade, né? Ela existiu, só que o Juventude saiu dela.
saiu dela com um gol de qualidade no final do primeiro tempo, saiu dela com a posse de bola no segundo tempo, fazendo o segundo gol e depois o resto aí foi consequência. Então, sair de buracos criados por adversários fechados é um mérito do Juventude. Juventude tá bem, Juventude tá desenvolvendo bem o seu futebol. É disparado o melhor início do Juventude dos últimos anos e o melhor time de gauchão do Juventude dos últimos anos, assim, ó, não tem nem comparação com os outros. Tá tudo muito bem até agora no Alfredo Jaconi. Se inscreve aqui no canal, deixa teu like e até o próximo vídeo. Tamo junto!